Pronto aí? Bom dia! E aí? Você fala um. Faz parte. Essa amiga Tainá, ela vai ser a nossa girl cam. Ah, Eu não faço. Receptor. isso aí. Bom, que a gente vai limpando já. Tá grande, né? Bem-vindos. Licença, Isabel. Então, eu sou merecedora, não só de uma energia de troca, não, mas de um trabalho, uma profissão, porque eu me formo, eu tenho uma formação e eu viro, não é uma religião, é uma profissão. É uma profissão que precisa de dom, precisa, como o médico precisa. Se você vê que ninguém que não tenha dom consegue ser médico. Ele vai precisar de dom, porque quanto tempo de estudo, quanto tempo de dedicação, tudo. E para a gente é a mesma coisa, quanto tempo de estudo? Eu estou fazendo mais uma especialização. Então, quanto tempo a gente leva de estudo? A gente não para de estudar a vida toda. Mas essa especialização que você está fazendo, né? É nesse plano físico ou no plano Não, astral? nesse plano físico. O espiritual já nem sei mais. Quanto você já fez? Olha, Ai, eu já cara. perdi a conta, porque como eu prego um curso no outro, então eu termino um, começo o outro, eu não paro. Porque eu acho que é isso, a evolução é isso, é você estudar, conhecer, até porque eu penso que os mentores, eles usam o nosso conhecimento, a nossa abertura e o conhecimento também para atuar. Então, a gente tem que ter tudo isso. E então, você entra naquela linha, eu tenho dom e eu vou entregar. Eu preciso ter uma profissão, eu preciso receber por essa profissão que eu tenho. Mas entra o lado espiritual, o dom. E como é que a gente fica nisso tudo? A gente entra em conflito interno. A gente Então, sobe, né? A gente é. sobe. Na verdade, nós vamos subindo de patamar, né? Eu até entendo que nós vamos subindo de patamar. Por quê? Porque outras pessoas também precisam vir subindo. Então, o nosso Uhum, público vai mudando, de certa é. forma, né? Para que também outras pessoas tenham a oportunidade de ir subindo também. Sim, o público muda. Mas o Completo. problema, daí cai naquilo que nós falamos, até quando que o ego, né, nos faz nos manter. E o quanto que algumas vezes alguns terapeutas, algumas pessoas acabam caindo, não vamos usar o termo caindo, mas o quanto às vezes, Se às vezes perdendo, acaba se talvez. perdendo ou caindo, né? Ou acaba diminuindo os atendimentos, diminuindo os valores, né? Eu acho Uhum, que é para dar uma paradinha, olhar para dentro, ver como é que está esse fator dela com a troca com as pessoas, né? Como uhum. quanto terapeuta, e acabam que não aceitando tão bem isso. Em alguns É. momentos, acho que estão num patamar que eles não devem descer mais. Uhum, Então eles não têm mais uma certa humildade de ver que às vezes é bom também é. ir embaixo para olhar para cima. É, porque também ali eles usam o quê? Aquela pessoa que está indo só pelo ego, não pela missão de vida. Então ela está ali, ela tem que estar mantendo aquele ego. E a missão de vida não. Como eu recebi a missão de vida, então eu trabalho pela missão de vida. E qual é o propósito de Semente de Gaia? É você atender a todos, independente da situação financeira, todos com o mesmo direito. Então eu tenho um patamar que eu não posso aumentar muito os meus atendimentos. Então, eu trabalho pela missão de vida, não pelo enriquecimento, não pela, digamos, pelo monetário que vem em cima disso. Só que também a gratuidade, ela impede a pessoa que está sendo recebida de seguir em frente, de se melhorar, porque ela entra na vibração da escassez, então ela está sempre querendo que alguém faça por ela, sem que ela faça o trabalho dela. Em outras linhas, seria a dependência emocional, né? Dependência emocional, que já
Eu já vi pessoas, já atendi pessoas que eu cortei a terapia, porque a pessoa se tornou dependente da terapia. E eu falei: "Eu não te atendo Uhum. mais". Eu acho interessante como as pessoas que eu atendo fazem isso. Tá, em quanto tempo eu faço? Uhum. É a minha resposta. Você vai Você saber, você vai sentir essa necessidade, essa vontade de ir fazer, né? É o E tempo tem individual. pessoas que vão fazendo conscientemente, né? E na questão de algumas medicinas, né? Uhum, Como chá, ayahuasca, cogumelo, algumas pessoas parecem que têm que fazer toda semana, né? Tem um uhum. padrão todo mês. E a ideia é que não seja isso. É você fazer, entrar em contato com o teu eu, verificar quais os bloqueios, quais os teus traumas e ir trabalhando eles da forma consciente. Sim. E algumas pessoas acabam se perdendo nisso, né? Quer ver toda semana achando que a medicina em si vai resolver os problemas delas. E Uhum. não, né? Na verdade, só vai fazer ela olhar. Mas ela vai ter que trabalhar isso Sim. no cotidiano. É, porque as medicinas são para que a gente acolha o que está dentro da gente e depois acolhendo possa continuar trabalhando nelas, né. Ela não é a solução, ela é a visão. É a visão, justamente. Olhar para dentro. É, mas muita gente se perde, porque acaba ficando Eu costumo falar, hoje estou usando um termo falando que estamos terceirizando, né? terceirizando as dores. Eu tenho pessoas que conheço que elas têm as dores, elas vêm, mas elas não querem lidar. Ela acha que pagando o terapeuta, pagando o profissional que seja, ele vai resolver aquele problema. Então ela está Uhum. terceirizando, achando que pagando está resolvendo. É. E a ideia não é essa. A ideia do terapeuta hoje, isso eu queria ver uma visão contigo. A Uhum. minha visão de terapeuta hoje é nós indicarmos o caminho para a pessoa seguir. Uhum. A gente mostra para ela os sentimentos, mostra que aquilo é uma coisa que ela criou, de certa forma, adquiriu, então ela consegue evitar aquilo e ressignificar. Então a gente mostra o caminho, mas ela Sim, tem que percorrer. o caminho é dela. Nós não podemos percorrer o caminho de ninguém, nós temos que percorrer o nosso, Nossa. olhar para nós e percorrer o nosso, porque a gente também, enquanto ser humano, é um ser em evolução, a gente não está melhor que ninguém. Nesse ponto entra a questão do livre-arbítrio. Uhum. Então você fala, você tem caminhos, e é orientar mesmo para que ela olhe vários caminhos que ela tem e faça a escolha dela. A gente não pode dar um caminho. Na minha opinião, você Ah, mostra que ela tem vários caminhos. Ela pode escolher qualquer um, mas ela vai ter uma consequência. é igual as ferramentas, né? Se analisarmos. Tem, por exemplo, o tarô, né? Uhum. O tarô é mais ou menos isso, né? Você É. visualizar algumas janelas de como Uhum. pode ser a sua vida, mas se você vai escolher ou não seguir, né, a tua trajetória, né? É, o caminho Tanto é que teu. não é uma verdade absoluta, né? É um Não. caminho que seria legal, interessante, ou aquilo que te mostra o que seria o ideal de você seguir. Mas vai Uhum. de você seguir ou não. É, Livre-arbítrio. livre-arbítrio. E aí a gente vai ter várias partes, por exemplo, quando uma pessoa ela está vivendo uma determinada limitação por conta de uma dor interna, quando a gente abre essa dor, ela olha para essa dor, a limitação também, ela pode escolher não viver mais, mas também é a escolha dela. Interessante. Vamos pegar um exemplo bem específico que eu vivi na terapia. Uma pessoa veio e fez constelação comigo. Na constelação, ela precisaria liberar o quê? Uma dor que ela tinha com a família, uma dor familiar. Ela se recusou na constelação a liberar, ela falou: "Não, não vou liberar, tá bom". No dia seguinte, ela estava com uma infecção de garganta e eu tive que abrir novamente a constelação para ela liberar. Então, não é uma terapia que vá fazer com que ela se cure, porque se ela não quiser curar, não existe terapia que faça. É interessante, né? Visões, né? É, visões. Como teve pessoas que vieram totalmente fechadas e não adianta terapia, que ela não vai. Só quando ela abriu o coração dela para a cura, para o amor, para o ressignificar das dores, trocar de óculos. Trocar de É óculos. isso. Vamos fazer como é que é? Vamos fazer uma cirurgia de catarata nas Cirurgia pessoas, de né? catarata nas pessoas. Para Se elas ela voltarem a troca de enxergar. óculos, Enxergar. Eu acho que uma dúvida que todos os terapeutas têm, de certa forma, né?
e algumas pessoas que têm uma certa mediunidade não conseguem perceber. Eu queria que você fizesse um breve relato de como foi para você que te levou a esse caminho. Tá. Sei que faz um tempo já, né? Pequeno tempo, Na verdade é a apesar que vida, foi a vida. apesar que o tempo é só nosso aqui, né? É o tempo, vamos falar no É nosso um tempo linear, né, nosso tempo linear, cronológico da Terra, da né? Terra. Então, o que me levou à compreensão da minha própria história de vida. Então eu queria entender porque todos nascemos com uma história escolhida por nós, por sinal, né. A gente nasce com uma história de vida, e ali quando você começa a sua história, você começa o período de não aceitação da história, do sofrimento dessa história. Então você olha para a sua história e fala: "Mas por que eu nasci com essa história?", né, começa os porquês na mente quando você começa a sair daquele período da infância e tentar olhar para você, né, como diz: "Um momento eu sou cuidada, no outro eu cuido de mim, e no outro eu cuido dos outros". Nesse cuido de Ah, mim é que vem essas dúvidas, esse olhar de por que essas histórias? Por que que a gente nasce com histórias? Por que a minha história me faz sofrer? Por que aquela pessoa porque nessa hora a gente nunca olha uma história de sofrimento, a gente só olha história de felicidade. Por que aquela pessoa é feliz e eu sou triste? Você começa a discutir, olhar e ter suas discussões internas, seus conflitos internos. E ali, como eu sou aquela pessoa que tem uma veinha para o conhecimento, eu comecei a buscar o conhecimento da minha história e de todas as histórias, dos porquês. Aí eu comecei, primeira coisa, na religião, fui no centro espírita, tentar entender, de trouxe onde muita vinha isso? compreensão de onde vinha, trouxe muita compreensão. Aí depois eu fui para o Reiki, porque enquanto eu estava me tratando das minhas histórias, eu também recebi Reiki, fui para psicóloga, passei por toda essa fase, né, do autoconhecimento. Fui para o Reiki e comecei a me encantar com o Reiki. Aí eu fiz o curso de Reiki, daí depois foi a continuação. Eu tinha sempre a necessidade do cuidar, eh, meu propósito era o cuidar, então o meu coração me chamava para cuidar de pessoas. Então acabei indo para a enfermagem, aí chegando na enfermagem, ainda faltava algo. Aí eu fiz minha especialização em saúde mental, daí eu me apaixonei. Aí eu comecei a aumentar mais o conhecimento, daí eu fiz a minha formação de psicoterapia reencarnacionista, tudo em busca das minhas respostas. Então as terapias vieram como consequência, não como causa. Não escolhi ser terapeuta, foi Então, uma consequência. nós nunca já havíamos conversado sobre isso, né? Aham. Mas me faz relembrar também um pouco da minha, né? Quando eu iniciei. Na verdade, a nossa busca por nos melhorarmos, por nos Uhum. tratarmos, faz a gente começar a trilhar. É. E é interessante como as pessoas que vão surgir no nosso caminho são como se fosse um espelhamento mesmo, né? Aham. E até depois, né? Uma vez ele me falou isso, que até no processo depois vão vir pessoas, o grupo de pessoas específicas que vai fazer você olhar para aquela dor que você está precisando tratar naquele momento. É. Isso eu lembro até hoje. E trago para mim até, quer dizer, você me falou lá anos, né? Um, Uhum. 2 anos atrás, né? E eu trago até hoje. E é verdade. É. A gente não para, como terapeuta, a gente não para, às vezes, para pão. Calma aí. Vem um assim, dois assim, três. Daí quando a gente junta, fala, opa, isso é que tá refletindo em mim. É. É o que tem que melhorar em mim. E a gente não para para ter Uhum. essa noção, né? Sim. E geralmente, pelo menos para mim foi isso. Foi uma fase bem ruim da minha vida, quando eu comecei a entrar de novo, né, nessa parte energética, espiritual. E daí sim, que eu fui entendendo umas coisas, que eu fui me curando, fui me Uhum. aceitando, Sim. e até hoje vai esse trabalho ainda, e eu consigo perceber que mesmo assim ainda É. a E gente é quer e se curar. é muito claro isso. Você quer ver um exemplo meu muito forte? Quando eu estava tentando organizar uma herança que eu ia receber. Eu ia receber uma herança dos meus pais, eu estava tentando organizar. Naquele período que a gente estava com dificuldade, eu buscando, trabalhar sistemicamente na herança, tudo porque estava com dificuldade, vieram várias pessoas para eu trabalhar na herança delas. Vieram várias pessoas seguidas com o tema de herança. Eu olhei e falei: "Olha como ele é claro o universo para a gente, basta abrir os olhos".
Daí eu fui organizando várias pessoas que vieram com o mesmo tema, fui trabalhando deles e o meu foi reflexo. Reflexo. É interessante, né? É interessante, né? Assim, e muitas pessoas, né? Do qual a gente analisa, a gente conversa, a gente fala. As falas, se você prestar atenção, as falas Uhum. são para você São também. pra gente. E assim a nossa evolução começa. E perceber isso que é o, acho que é o feeling, né? É. Porque assim, por mais que a gente tenha uma certa experiência, né? Eu não, né? Estou pouco tempo nisso, mas por mais que você tenha uma certa experiência, em algum momento você acaba deixando isso passar, né? Uhum. Daí depois, opa, peraí, É. daí você traz de volta, ah, tá, é isso. É, mas Tiago, tem uma coisa que eu acho que a gente tem que observar. Agora você falando, me veio um clique. O pouco tempo que eu estou nisso, quando a gente olha o fato de eu comecei a trabalhar aqui, mas e na tua vida? Porque a terapia é vida. E na tua vida, há quanto tempo você está buscando tuas respostas? Ah, Ali que bastante. começou teu tempo, É, a procura da resposta, a né? procura da resposta. O problema é que às vezes, muitas vezes, né, as respostas que nós queremos, né, no nosso eu, a gente acaba encontrando na espiritualidade. Acaba não. Vai desaguar, né, Vai. na espiritualidade. E eu lembro que muitas pessoas estão, vamos falar, eu gosto de falar do termo aquário, né? Algumas Uhum. pessoas estão nos aquários das religiões Uhum. e acabam não podendo, às vezes, aceitar algumas coisas, né, algumas situações, porque a religião, naquele momento, bane aquela situação. Isso é triste. Então, ela acaba não aceitando. Ah, vou dar um exemplo hoje, né? Algumas pessoas que eu vejo, que eu auxilio alguns eventos de Kundalini, eu vejo algumas pessoas evangélicas, por exemplo, que não aceitam. E elas vão, às vezes, escondidas da família, porque se a família souber, né, Uhum. vai causar todo um transtorno nisso. Uhum. Né? Então, algumas pessoas não, algumas religiões não aceitam algumas coisas, né? E mesmo sabendo que, né, Kundalini é uma energia, né? Energia Uhum. vital. Eu não vou me entrar nesse detalhe agora, né? Não é o tema. Mas é questão de energia, né? Uhum. De estabilizar essa energia, de melhorar, de alavancar essa energia e estabilizar de uma forma harmônica, né? E os evangélicos, de certa forma, né? Não falando mal da religião, nem das pessoas, em momento algum, né? Cada um tem seus pensamentos, a gente respeita a todos, mas eu tô falando por experiência que eu passei, que eu passo, que algumas pessoas eles vão escondidos, com medo da família saber que elas estão participando. Uhum. E quando sai, sai maravilhado de lá. Os relatos são lindos, né? Porque É. são pessoas que, independente da religião, é o sentir. Uhum. E o que elas sentem ali, quando elas saem deslumbradas com o movimento. Uhum. E é bem E é lindo, interessante. né? E é É, todo interessante. movimento energético é lindo, é É encantador, o sentir, né? é o Que as pessoas sentir. hoje precisam, no meu entendimento, precisam um pouquinho mais. É. Mas assim, eu vejo alguns passos que estão acontecendo, por exemplo, eu atendo um grupo de testemunhas de Jeová. Aham. Atendo testemunha de Jeová, então eles vêm e eu Que fiquei legal. assim, eu olho e falo: "Que bom que eles estão". Umas pessoas começam uma pequena abertura, porque quando eu fiquei sabendo que uma delas me passou, que quando eles saem, eles são excluídos e tudo que a constelação faz é incluir, ela não aceita exclusões, é uma parte muito forte da constelação. E eu vejo que eles são um grupo de exclusão. Então, se você tem um comportamento religioso não adequado a eles, seja qual for, eles te excluem e até a própria família passa a não conversar com você. Eu fiquei horrorizada com isso. Então, quando eles começam a vir, eu falo, eles estão começando a ter um outro olhar para a vida. Isso é maravilhoso. Vai acabar ficando o quê? Um grupo mais conservador e um grupo menos conservador, Como acontece com quase todas as religiões, né? como acontece com quase todas as religiões. Mas isso eu acho que é a abertura do planeta. Do Eu novo. acho que é o novo acontecendo e é Que é o que está maravilhoso. acontecendo, né? Aham, Assim, essa mudança espiritual, essa ascensão espiritual. Nunca se falou tanto de espiritualidade, tanto de é, energia, de como ele energia. fala hoje, né? É. Assim, até os cientistas, né? Quando surgiu a física quântica, né? Tentando e explicando toda essa parte de vibração, de sentir, de Uhum. cocriação, e justamente mostrando que a espiritualidade mostrava lá de trás. É, e agora a gente está entrando nessa fase mais sentir mesmo, porque a gente esse novo momento de instabilidade, instabilidade planetária mesmo, econômica, política, social que a gente vive, nós vamos ter que entrar no sentir.
para a gente passar por elas, nós vamos ter que entrar no campo vibracional, e ali não vai mais ter jeito. Pelo menos essa foi a informação que eu recebi. Vamos nos obrigar, né? Fomos Que obrigados. convenhamos, né? Assim, as pessoas podem receber o mesmo salário, né? Vamos falar salários, para ficar mais fácil. Mas por que umas prosperam e outras não, né? Porque está tudo dentro, né, não fora. Tudo está dentro da gente. E a gente é um microcosmos individual, formando o macro. E ali Nossa, daí eu penso que ali a gente vem olhando e falando assim, então, voltando às terapeutas, enquanto elas não enxergarem isso, porque não adianta você estar elevado diante de outros e tendo todos os outros abaixo de você. Você não evolui. eu costumo dizer, as pessoas têm uma visão um pouco da minha, quando eu falo, ficou meio assim. Eu costumo dizer que todos somos iguais. Todos somos iguais. Algumas pessoas têm alguns dons um pouquinho mais apurados, de Uhum. mediúnicos, E e outros outras não outros. tanto. Uhum. Mas somos todos iguais. Somos iguais. Ponto. Uhum. No processo de evolução de cada um tem esse processo. Mas a centelha divina é a mesma. Uhum. Todos partimos da mesma fonte. Sim. E as pessoas às vezes não acabam não entendendo isso, né? E acaba algumas vezes se sentindo um pouco mais ou um pouco menos. Um pouco mais ou um pouco menos. E uma coisa que eu percebo né, daí cai nessa coisa de vibração, né? Dá para se falar sobre isso quando você vê o seu hall de amizades e as pessoas ao seu redor, Uhum. né? Você está vibrando com a mesma sensação. Quando você começa a mudar um pouquinho, algumas pessoas saem, outras entram, Você muda de e tribo. vai mudando de tribo, vai se reorganizando. E as coisas vão fluindo de uma certa maneira. E eu percebo que naquele grupo, todos vão caminhar, vão evoluir, prosperar. Eu gosto de falar prosperar, que eu vejo que são em todas as Todas áreas. as áreas. Eles começam a prosperar e fluir as coisas mais facilmente. É. Eu vejo pessoas, igual uma que trabalhava de diarista, agora está cozinhando e já está ganhando mais e está trabalhando menos. E ela fala, Tiago, mas como isso está acontecendo? Uhum. Eu falei, porque você merece. Você entendeu o que você merece. Você entendeu que está vibrando. Você entendeu que está eliminando as dependências emocionais e está prosperando. Você começou a olhar para você e fazer os seus movimentos. Sim. E assim vai. Uhum. E é pura energia mesmo, né? A gente percebe isso. Porque se você perceber quando o teu campo cai, quando a tua energia cai, tudo cai junto. Cai junto. Então, se você se eleva, tudo se eleva junto. E uma coisa que eu percebi também é que quando eu caio, com uma energia baixa, as pessoas ao meu redor também Caem junto. caem junto. Uhum. E se você não perceber que você é parte integrante disso, que você não tem que se obrigar, né? Você tem que sentir tudo. É. No meu pensamento todo, a gente sente tudo, mesmo as dores, né? Sentimentos Uhum. não tão bons assim. Deixa passar, deixa fluir e vai se elevando, vendo o que está acontecendo para melhorar. Eu vejo que ao redor, se você parar nesse momento e olhar ao redor, também está todos mais ou menos assim, É. né? Até hoje estão falando de questão de energias, né? De mudança de lua, questão de raio de energia mesmo que está atingindo, né? O planeta. Mas eu não vejo só isso. Eu vejo que essa grande rede que está se formando, hoje se tem entendimento, quando as pessoas, uma fica mal, outra fica mal, começa a baixar a vibração, as pessoas vão entrando nesse fluxo. Uhum. E quando você dá aquela vibrada, começa a alavancar um, alavancar outras, começa a subir de novo. Daí Sim. ficam todos bem, né? É. Eu vou falar, né? É interessante ver isso, acho facilmente, quando você está num lugar, você começa a rir, né? Só todo mundo fechado, você começa a rir, começa a brincar com um, daqui a pouquinho tá dando risada, daqui a pouco tá dando também, daqui a pouco deve estar todo mundo junto, vibrando, rindo e já se levaram. Uhum. Então, eu vejo hoje a espiritualidade, ou as pessoas, de certa forma, assim, como, né? Às vezes precisa um ali chegar e dar uma alavancadinha para os outros irem movimentando também. Por isso é importante os grupos, os encontros em grupos, onde todos estão tentando elevar. Porque ali a gente pensa que se tem 10 pessoas num grupo tentando, por exemplo, você faz um encontro de 10 pessoas, são 10 pessoas que estão se elevando ali. É mentira, não são 10. São 10, mas todo o contorno de cada uma das 10. E é legal, né, parar a pensar, né?
E realmente, né, é o que reflete na pessoa, né, que daí fala assim: "Tá, eu fui no encontro", né, relatos que eu ouço. "Eu fui no encontro, mas é em casa. Melhorei com meu marido, Uhum, meus filhos dormiram melhor, pararam de ficar doente". é, Então, assim, começa a ampliar essa rede, né. exatamente, Enquanto uma evolui, as outras evoluem ao redor. exatamente. É todo um entorno de cada um, de cada pessoa. Por isso que às vezes a pessoa fala: "Eu vou me melhorar, mas o meu familiar não". Não, engano seu. Entendeu? Faça o teu. Ele é uma consequência. E é bonito isso. Interessante, bem interessante. Aham. Porque vem junto. E se você olhar bem, né, minha maneira de ver a vida, a gente está no micro, então eu estou no meu individual. Mas o meu individual, na verdade, ele é um fragmento de um todo. Então, a cada individual evoluindo, o todo vai evoluindo junto. Ele vai criando essa malha. E ali a gente entra ao contrário, né? Você tem aquele individual que está por exemplo, falando nas terapeutas novamente, aquela pessoa individual que está fazendo não como propósito, ela também, as pessoas que ela está atendendo, elas estão recebendo aquela outra energia. Então você vai vendo os públicos, os valores de cada público. Então a responsabilidade de um terapeuta, quando ele leva a informação, ele está naquele público, mas aquele público, qual era o propósito dele? Evoluir o público e não manter. Eu vejo pelo meu público, você vê, vivo aqui na natureza, meu objetivo é esse, o meu mentor está na natureza, trabalho com os elementais, a maioria do público que chega para mim vem da linha xamânica. Que bacana. Isso é a própria a espiritualidade, na sua concepção. Isso, a própria espiritualidade que te indica para ficar mais fácil para eles, né, ter esse entendimento e aceitação, ou você acredita que é porque são linhas mesmos? Eu acho que são linhas, eu acho que é aquela egrégora que a gente está formada, né, porque eu penso assim, cada ser humano diante da período evolutivo dele, ele passa por várias fases, então tudo é necessário. Ele tem a fase que ele precisa da primeira informação, a fase que a primeira informação já não basta, vai para a segunda. Então, conforme, ele vai precisando de uma informação diferente, ele está mudando a busca dele, a ligação dele, Mas lembrando que tudo ainda está interligado na tudo grande rede, né. interligado na rede, tudo interligado na rede, É que a gente fala assim, tudo no egrégora grande todo, no todo, tudo no na grande grande todo, fonte, na grande fonte. na cada um na sua linha, que Uhum. todos somos um. É, porque vai chegar um momento onde todos nós chegaremos na fonte. Só que qual é o caminho para chegar nela? Então cada um vai encontrando o seu. Hoje, quais são as ferramentas que você utiliza nos seus trabalhos? Então, a gente estuda tanto que acaba criando metodologia própria. Mas esse é o Né, ideal, né. é o Se ideal. nada vem até nós por acaso. Não, não, nada vem a nós. Eu uso a principal que eu uso em todas, expansão de consciência. Então, a todos eu tenho uma longa conversa com todos. Antes de qualquer ferramenta, eu tenho a conversa. Eu vejo em que nível de consciência está e tento elevar um pouquinho mais. Essa é a primeira parte. Aí, então, a pessoa vai procurar. Depende do que ela da necessidade. Se é uma dor familiar, vamos fazer uma constelação. Se ela está a nível energético, eu faço a mesa multidimensional. Tem a psicoterapia reencarnacionista, que são as conversas, são aquelas que têm um propósito, trabalhar a própria evolução, seguir um caminho constante. Então elas vêm para a psicoterapia reencarnacionista, que elas têm o seu horário, a sua consulta mensal, e a gente vai trabalhando com várias ferramentas, inclusive investigação de inconsciente, né. Então essas que são as antigas regressões, mas a gente vai trabalhando, então ela pode estar vendo
a vida atual, vidas passadas, e essa é aquela pessoa que ela tem um propósito de crescimento. Hipnose, você chega Hipnose, na verdade, eu estou estudando agora. Como eu te falei, estou fazendo mais uma especialização, sim. mas só que eu estou estudando um pouquinho de hipnose agora, hipnose e captação psíquica, que eu quero porque eu tenho um trabalho que eu gosto muito de fazer, que é com dependências. Então eu estou fazendo uma especialização em dependências a nível de hipnose. Vou falar o que foi passado a mim, né, e disseram que eu tenho esse dom, e realmente. Ah, tem 2 vertentes, né, que a gente pode trabalhar a hipnose. Tem algumas pessoas que eliminam, esconde a dor, de Uhum. alguma forma, né, e como foi no passado, isso é apenas jogar sujeira para baixo do tapete, Sim. porque a pessoa mesmo não estando consciente que ela vai estar refletindo na vida dela. Por mais Uhum. que ache que não, mas vai estar. Sim. E tem hipnose, que é você conseguir acessar os níveis, né, cerebrais, para assim dizer, e Uhum. levar a pessoa até o ponto que ela precisa e ressignificar aquilo, Sim. com poder de poder não, né? E você conseguir conduzir essa situação, Uhum. que o mesmo foi passado pelos arcturianos, que isso é o ideal. É. Você conseguir falar, você conseguir transcender, fazer ela caminhar até aquele ponto, Uhum. e é lá você vai trabalhar e eliminar aquele bloqueio. E Certo. não fazer como alguns terapeutas fazem, simplesmente chegar e fazer uma sessão realmente de hipnose, botar numa frequência vibracional, né, nível cerebral, e eliminar aquilo. Uhum. Claro que isso não é legal, que isso aí em algum momento da vida ou em outra vida vai repercutir de novo. Uhum. Então esse bloqueio, na verdade, não, ele tem que ser olhado e tratado. Tem que ser olhado e E tratado. quando Isso e, faz na radiestesia cósmica também. e daí eu já não conheço tanto. Você leva a pessoa, eu fiz, né, às vezes quando necessário eu uso também. Uhum. É uma das ferramentas, por isso que eu te falei, eu fiz N tanto ferramentas. curso que eu vou pela necessidade da pessoa. Então a gente leva pelo pêndulo até o momento. Aí naquele momento a pessoa muitas vezes ficou travada no quê? No que ela precisaria reagir. Eu Uhum. levo ela à reação. Eu levo a reação, a resolução da situação e o retorno em paz com ela Em paz com mesma. ela mesma. Justamente. Daí Você não, esse não esconde, né? Você não mostra que ela, esconde, que não, ela, que você ela tinha outra possibilidade, apesar de não ter trabalhado aquela possibilidade naquele momento, mas ela agora uhum, ela tem ferramentas e suporte necessário para reagir. para reagir, exatamente, E dali seguir em porque, paz. eu vejo como grande perigo, e isso eu vejo porque eu vi vários casos, grande perigo, o colocar embaixo do tapete, mas geralmente embaixo de um altar. O tapete é o altar. A pessoa busca um olhar religioso sobre aquilo e fala: "Eu trabalho o perdão, então eu vou perdoar, 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 perdoar", mas ela não ressignificou dentro dela. Está Isso. registrado no inconsciente. Então cria o quê? Uma doença. Ela vem por outra De outra maneira, maneira. ela vem como doença e geralmente a doença, a grande mal da dor qual é? Vem muito câncer. Aí você vê manifestação de pele, por exemplo, manifestação de pele por emoção. Daí ela vem também. Então, quando a pessoa não olha novamente, muda o óculos. Cai, como costumam falar, né? Alguns médicos já brigaram comigo, né? Eu falo assim que não existe doença. Uhum. Como não existe? Eu falo, não, existe. Calma lá, vamos explanar melhor isso. Aham. A doença é apenas um fator físico mostrando que alguma coisa está de errado para a Sim, pessoa parar e olhar para dentro. é, Bom, ponto. tiveram algumas situações, né, de todo tipo de doença hoje, né, eu já vi curas através de terapias, né. Uhum, Até uma situação que eu queria saber, né, falando em câncer, é o câncer de pâncreas, né, uhum, que é a pessoa, questão de uma semana, tá totalmente debilitada e vem a óbito. E eu conheci uma terapeuta que ela se curou, e eu uhum, não cheguei nem a 10%. E ela fez terapias todos os dias, ressignificando, entendendo o que estava uhum, acontecendo com ela e trabalhando aquilo. E ela se curou em 2 meses, né? Levou um tempinho a mais e ficou um mês só na UTI. E foi uma resposta que eu tive porque eu acreditava que algumas doenças não tinham solução, uhum. né? E tem, Tem. desde que a pessoa que está naquela situação consiga parar e olhar
e trabalhar, Tem. né. E quando eu falo que não tem doença é justamente por isso, né. Sim, a doença, os medicamentos, os médicos, né, há necessidade de utilizar os medicamentos, porque Sim, atingiu o físico. exatamente. Então, né, vamos cortar o efeito. Mas e a causa? Chama de causa raiz, Uhum. né. Aí que vem a parte das terapias, né. É, ali eu tenho um caso bem interessante, uma manifestação na pele muito forte que um adolescente tinha, ele desenvolveu uma dermatite atópica. E ele chegou num ponto aonde ele não podia tomar banho quente, pegar uma piscina, ir para uma academia, suar, de tão forte que ficava. E o dermatologista cada dia com uma medicação mais forte, nada ajudava. E a gente entrou, falou: "Então vamos começar a olhar o inconsciente". A gente começou a olhar, fazer o quê? As regressões. Então, curou totalmente. Daí agora, né, minha curiosidade, era dessa vida ou era de outra? De outra, De de outras. outra vida, porque ele trazia, só que essa vida tinha o gatilho. Então, qual era a manifestação? Uma irritação com conflitos familiares trazido de várias existências. Aí nessa vida começou o gatilho, porque ele já veio numa família conflituosa, por escolha dele para cura. Eu não sei se é fator dele, mas geralmente quando isso acontece, pelas minhas observações, o próximos gatilhos, os próximos familiares que estão ali, geralmente foram aqueles que passaram aquela mesma situação. Sim, E isso acaba refletindo mais forte ainda, né, na sim, na atualidade. atualidade, sim. Só que hoje a família continua em conflito, porque o tratado, mas a pessoa que foi tratada, ela não desenvolve mais a manifestação da dermatite. Transcendeu e seguiu. Transcendeu e seguiu. Interessante, né? E assim vem muitos casos também, né? Só que tem aqueles que atingiram já o corpo que não tem mais o que fazer, infelizmente, né? Mas é porque dá para aliviar, amenizar, diminuir os sintomas. Porque se você olhar uma coisa que é bem interessante, se procurar na medicina, qual o remédio que cura realmente? Que cura é Que difícil. cura? Cura, que fala: "Estou curado". Ele controla os sintomas, a cura não. Na medicina alopática, na homeopatia já vai para a causa. A homeopatia é Por outra isso que situação. demora mais, né. Demora mais, mas ela faz o quê? Ela trabalha pelo semelhante. Daí eu te pergunto, daí caímos em outra situação Hã. interessante, né. E a fé? Porque a homeopatia em si, né, eu vejo Uhum. dar muito resultado naquelas pessoas que confiam, acreditam e fazem com fé, tendo confiança que aquilo ali vai resolver. E já as pessoas que fazem, como muitos médicos falam: "Ah, isso aí não vai resolver, é aguinha, né". Uhum. E algumas pessoas realmente tomam e não sente tanto efeito, né. Uhum. Então eu acho que acaba sendo uma união, né, de Sim. de fatores. A fé é importante, porque ela se une, seja em qual terapia for. A fé faz o quê? Ela faz com que o campo dela se abra para a cura. A fé entra, na meu ponto de vista, ela entra na autocura. A partir do momento que eu tenho a fé e eu acredito, eu me abro para a cura. Para a cura, é a abertura. Abertura. Não é à toa que o nosso, né, nosso mestre falava: "Você quer ser curado?". Uhum. É, a tua fé te curou. A famosa frase dele, Uma né? frase, né. Tua fé Mas te isso é uma curou. coisa que não se fala, né: "Ah, tua fé te curou", mas não falam o que ele perguntava antes, né. Você Você quer confia e você quer ser quer curado? ser curado, exatamente. Então é a abertura nossa, né, a fé faz com que a gente se abra e aceite a cura, que pode vir de várias maneiras. Ah, isso é lindo, né. Pode ser, se você conversar com o teu corpo, ele tem o poder da autocura. Então, ela pode vir de várias maneiras, só que precisa da tua abertura. Daí entra umas questões bem amplas, né, com a própria aura nossa, né. A aura Uhum. tem essa função tanto de proteger, não deixar chegar a energia, como também de transcender De e curar e transcender fazer todas as e células renovar. se renovar. Uhum. Tem A muita coisa que renovação renovação celular. E se você perceber uma coisa, a gente fala muito em humanos, né, mas se você perceber o animal, a planta,
eles também trazem tudo isso, Sim. né, E já é natural, né. de A forma pe natural. A gente perdeu a nossa a natureza na divina. natureza. Por mais que eles sejam, né, um pouco menos consciente, né, mas ele já tem isso, né, Ou mais. de forma mais primitiva, né, Uhum. mentalmente Men falando, mas em sentir, o sentir deles É é diferente. diferente. É, se a gente pensar uma coisa, nós perdemos a nossa natureza, porque nós na nossa ideia, a gente quis ocupar um lugar que não era nosso. A gente quis ser o macro e não o micro. A gente quis Podemos, ser o todo, ou seja, a a prepotência, prepotência. dominar tudo. Uhum. Não é à toa O que as domínio. guerras começam assim, né, As guerras começam assim, no domínio, né. o domínio. É. A gente quis ocupar o lugar de um todo e a gente perdeu a nossa divindade, ou escondeu a nossa perdeu o acesso à divindade. O Essa acesso, é a perfeito. verdade. Perdemos acesso à Perdemos nossa a divindade, nossa a nossa divindade. ligação com o ser superior. Exatamente, porque se a gente está ali no micro, a gente tem o macro dentro de nós. Questão, Vo olhar para dentro. olhar para dentro, olhar para dentro. Esses dias uma meditação, eu parei olhando a árvore, minha árvore, e eu converso muito com os meus, na minha natureza, né, e ela me falou que um grande problema nosso é querer ser algo que nós não Nós somos. somos. E por que a natureza ela é perfeita e equilibrada? Porque ela apenas é, ela não quer ser. Você não vê uma árvore querendo ser uma flor. Você não vê um cachorro querendo ser um gato. Cada um apenas é, e nós não. Nós não somos, nós queremos algo a mais sempre. A nossa Interessante. falta de a gente não se satisfaz, a gente é buscador, então está sempre buscando, 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 mas isso também é uma natureza. Mas a busca, né, deixou o nosso sentir para o pensar e racionalizar tudo, né. É, e a gente perde a coerência nossa. O que é a coerência nossa? É a coerência entre o que você sente, o que você realmente é, o que você quer. A gente começa esses conflitos internos, né, então Então vamos lá, falando em conflitos, você acredita que isso é o que está gerando conflito nos nossos jovens hoje? Com tanta questão de depressão, de não saber quem eu sou, o meu propósito, o que eu faço? sim, eu acredito que sim, porque nós estamos em transição, em busca, né, a gente está em transição, então a gente ainda nós, eu mais, você menos, a gente traz o velho dentro de nós, que está ali enraizado, e a gente precisa passar para o novo, então a gente está transitando do velho para o novo, mas eles não trazem o velho dentro deles, mas nós passamos a informação do velho. Tá certo. Como é que fica, né, eles estão um pouco perdidos mesmo. Porém, se você conversar com jovens, e eu converso bastante, você conversar com jovens, os valores deles são diferentes, o olhar deles sobre a vida, a ótica deles é totalmente diferente da nossa. E é muito mais bonita, tá? Hoje, conversando com jovens hoje, né, Hoje. diziam, na verdade, alguns psicólogos que já conversei falou sobre isso, né, que os jovens perderam a identidade deles. Uhum. E eu vejo que essa busca, né, essa ânsia de querer entender, querer se entender, querer se fazer presente, querer ser reconhecido, ocasionou essas doenças mais emocionais. Mas pela minha percepção, voltando a essa parte de espiritualidade, como as coisas estão se desenvolvendo hoje, eu percebo que eles estão buscando com uma visão melhor, Uhum. porque de certa forma eles estão contrapondo algumas leis, né, Sim. não falo só na religião, mas política e tudo, né, no todo, né, na sociedade. Eles sempre foram, né, o adolescente rebelde, né. E Uhum. hoje não é rebeldia, mas hoje eles tentam, ah, eles não aceitam algumas regras, Uhum. né. E nessa busca pela espiritualidade, né, de se encontrar, que estou vendo umas falas, algumas ações bem bonitas dos jovens hoje. Sim, E tá muito tá bonito. mudando muito a concepção deles. É.
E se você olhar bem, quando a gente estuda os egos, por exemplo, né, e aí estão as fases da nossa vida. O ego Isso é do interessante. adolescente, ele já veio para mudar, ele já vem para mudanças. Então o adolescente ele é esse canal de mudança mesmo. Ele vem para questionar tudo, Questionar. E questionar eu lembro tudo. que antigamente, alguns daí, cara, como você falou agora há pouco, né, de afirmação ali, né, de que não o velho, né, mas a busca pelo ego, né, do Uhum. comando, né, de querermos ser o que nós não somos, Sim. nós ditamos as nossas leis, né? Uhum. A gente não gosta de ser contraposto, né? A gente não quer explicar o porquê daquilo, como aconteceu, o que está acontecendo. A gente só impõe, não, é assim porque é assim. Uhum. Porque eu aprendi assim, estou passando assim. Sim. E os jovens realmente vêm quebrando essa linha de pensamento, né? Bem. E algumas pessoas mais tradicionalistas não gostam de parar e pensar. Fala, mas realmente, né? Por quê, né? Uhum. Vamos analisar o porquê. Nossa raiz no velho, né. Nossa, isso não velho. Aham. E aí é quando a gente entra na raiz do velho, a gente entra sabe aonde? Nos autistas. Muita gente está olhando o autista, tem várias visões, porque está em estudo ainda, ninguém tem uma definição, Atenção. né. Então E ali a agora tem gente níveis, tem né? Agora tem, estão ampliando, né? Querendo, sim, querendo entender, querendo né? entender, é um estudo, está em Uhum. fase de estudo ainda, né. Mas a fase de estudo também me preocupa. Quantos rótulos estão sendo colocados ali, Criados criados, para separar e rotular as pessoas, né? rotular as pessoas. Que caminho complicado é esse, né? Nós estamos numa sociedade que quer unificar tudo, mas ao Uhum. mesmo tempo exclui Exclui. por grupos ou subgrupos. É, e ali você vai perdendo, será que a gente não está perdendo a característica de personalidade de cada um? Porque se você põe rótulo, e o individual de cada um? Eu sou. Uhum. E o eu sou. E seria realmente uma pessoa me trouxe um olhar sobre eles e falam que eles não têm empatia, que eles são individualizados. E, vamos supor, daqui a algum tempo, quando tiver um grande número de pessoas diagnosticadas com autismo, né, aquele diagnóstico e essas pessoas precisarem dar as mãos, serem solidárias, eles não têm essa empatia dentro deles. Mas isso já não seria uma transição do ser humano? Para que cada um olhe a si Olha mesmo? assim. Eu me faço essa pergunta, porque tudo é questionamento, né. Eu não sei você, mas alguns autistas que eu tive contato, né? Os de maiores graus, né? Comigo, pelo menos, né? Não gosto de contato, não gosto disso, aquilo. Uhum. Comigo, não tive problema nenhum de chegar perto deles, assim, de repulsa deles de alguma forma, qualquer sentido que É, seja. E pelo contrário. E quando eu chego e encosto, o que eu vejo e sinto, meu Deus, quem dera se as pessoas tivessem essa luz. sim. Então está existindo novamente, rotulando, separando, não respeitando a Verdade. individualidade. Isabel, para fechar, hoje eu pergunto, quem é a Isabel hoje? O ser humano. Ser humano? Ser humano, apenas isso. Ah, Aham. essa resposta eu nunca ouvi. A gente fala tanto de consciência, né? Eu hoje estou como Tiago, mas eu sou uma Uhum. consciência. Sim, eu estou como Isabel, Está como Isabel. mas quem é além da Isabel? Hoje, um ser humano, vivendo Humanidade. uma humanidade, com todas as suas imperfeições e acolhendo a cada uma. Ah, que interessante. Uhum. Nunca ouvi uma resposta dessa. É Que como eu me vejo. tanto se falam em consciências, né?
Aham. de transcender, de expandir a consciência, Uhum. mas realmente esquecemos de ser humanos. Esquecemos de ser humanos. Que interessante. Por essa eu não esperava. Hum. Por Mas essa eu não talvez por esperava. eu estar vivendo aqui, eu me sinto meio à parte, vivendo um mundo individual e, ao mesmo tempo, o coletivo. Porque como a gente se sente aqui, né, como a gente se sente, eu, minha família, as pessoas que vêm, que ficam aqui, porque a gente recebe muitas pessoas aqui, e Hum, fala: "Aqui o tempo não existe". É como se estivesse num mundo à parte, e realmente é o propósito do Semente de Gaia, viver num mundo à parte. E é assim, eu vivo num mundo à parte, onde parece que nesse pedaço é todo um contexto diferente. é o seu portal. É o meu portal. E a gente vai fazendo esse portal, e assim, não está terminado, é o fazer, é o enquanto a gente estiver aqui, a gente já recebeu mais informação para dar mais fazer mais um portal aqui. Ah, que legal. E a gente já está na fase do quê? Da Na fase da formatação mental para chegar no físico, que vai ter mais um portal aqui. Muito bom. Aham. Bah, essa resposta mexeu comigo. Garanto que eu mexi com muitas pessoas. É, mas é o que nós somos, né. Que nós é o que nós somos e que nós não queremos ser, né? Uhum. Porque a gente acha que tem que evoluir, que tem que expansar a cabeça, não sei o quê, e matéria. E isso refletiu em mim agora. Doeu, doeu, porque quando eu vou pelo lado espiritual, né, quando eu me entrego à espiritualidade, a sensação que eu tenho, as emoções e tudo, me faz querer ficar naquela sensação. E eu esqueço de ver o hoje, o presente, o humano. E bateu para mim isso, porque meus amigos, né, falam para mim que em alguns momentos eles se afastam de mim e eu fico naquela, mas não tô sentindo a energia, a vibração. Falo, ô, vive, Uhum. bota o pezinho no chão, a É. terra, eles falam, a terra. Eu falo, não, mas eu gosto dessa sensação dessa energia de vibração. Eu falo, não, mas a terra um pouquinho, vai viver. E a gente acaba nessa loucura de querer ser, querer buscar, a gente esquece do viver humano. É. Mas viver humano não foi para isso que nós nascemos? Sim. Né, o grande Bah, propósito é doeu, somos doeu, nós. doeu, doeu, mas É, gostei. Agora eu consigo entender o que eles. Agora entendi o que eles estão me passando e eu até então não entendia. é. É uma compreensão diferente, né. É, muito diferente. Que a gente acha que Uhum. está expandindo em trabalho espiritual, que vamos transcender, que vamos evoluir, que vamos. Mas E o calma humano é lá. tudo isso que você falou. Sim, É sim, transcender, sim, é evoluir, é ser sim. humano, é ser tudo isso e, ao mesmo tempo, ser você, ser eu, O simples. o simples. O, O ser humano é ser o simples, sentir, né? o O sentir. sentir, o estar presente em Uhum. cada momento. Sim. Senão a gente fica meio fora. Uhum. É o estar presente. E quando você está presente ali, você realmente vive. Interessante. Uhum. Muito bom. É, a árvore está presente.